Os 30 não são os novos 20, porque eles são os 30. Eu acabei de completar 30 anos e isso trouxe mais reflexões pra mim do que eu tava imaginando e eu queria muito compartilhar com vocês algumas coisas que eu senti e pensei nesses últimos dias. Então, bem-vindas a mais um Pensando Pensamentos e agora testando um cenário novo. Eu não fiquei muito confortável naquela poltrona e como falar é uma coisa que eu gosto muito e é importante pra mim e também é uma coisa que eu frequentemente faço em volta dessa mesa, tanto com os meus amigos quanto com a minha família ou com meu marido, eu achei que fazia sentido trazer vocês pra cá, então me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, ou se vocês têm também alguma ideia de um novo cenário que fique mais interessante, também passe o aconchego que eu quero que esses vídeos passem pra vocês. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu queria muito trazer esse tópico pro Pensando Pensamentos, porque eu não imaginava quantos gatilhos poderiam ser ativados nas mulheres estar chegando perto dos 30. E aí eu vou ter que dar um contexto um pouco básico da minha vida e da minha infância também, pra vocês entenderem de onde parte as minhas ideias, talvez? Enfim, gente, o fato é que eu fui uma criança, adolescente, sou uma adulta muito intensa. Eu sinto muito as coisas, eu sinto que meus sentimentos, eles estão sempre à flor da pele e principalmente os bons. Não é à toa que eu sempre tive essa fama de romantizadora da vida pelas pessoas que são próximas a mim. Só que eu vim de uma família de pessoas extremamente práticas. Eu sou a quinta filha, eu sou a mais nova de 5. Então, quando chegou ali na minha vez, a galera já tava meio cansada, entendeu? E não é culpa deles, eu já tratei muito isso em terapia. Mas por eu ter um instinto muito romantizador, muito sensível, muito questionador, por muito tempo da minha vida eu não me senti ouvida e acolhida por tudo aquilo que eu sentia. Eu ficava muito sozinha com as minhas sensações e não entendia muito bem do que elas se tratavam. Então o meu sonho de infância sempre foi ser adulta. Não adianta vir problematizar isso, porque eu já problematizei o suficiente lá na minha análise. E esse é o fato, é o cerne das minhas questões. Eu era uma criancinha que esperava ansiosamente pelo momento que ela ia crescer. Eu tinha uma fantasia de que quando eu crescesse, eu ia estar mais bem resolvida, eu ia entender melhor como eu me sentia e eu ia poder fazer as minhas próprias escolhas. Eu não ia precisar ficar esperando. Porque quando a gente é criança, a gente tem cuidadores, a gente tem pessoas responsáveis e a gente tem que ficar esperando uma ordem final. E eu não queria mais ter isso desde que eu era muito pequena. E isso foi me tornando uma pessoa extremamente independente desde que eu era uma criança. Então eu sempre fui muito desenrolada. Eu tenho uma tia que conta uma história muito boa, que eu tinha, sei lá, 3, 4 anos, eu era muito pequena, mal falava direito, nem limpava a bunda direito e tava tentando colher bergamota. Tinha uma árvore de bergamota na casa dos meus pais. E eu era muito baixinha, porque eu era uma criança. E eu fiquei tentando me esticar pra pegar as bergamotas. E aí a minha tia disse que ela olhou pra mim e falou: tu não vai conseguir, eu te ajudo? E eu respondi pra ela: consigo sim. E até hoje eu sinto essa criancinha dentro de mim falando que eu consigo sim. E foi assim que eu consegui muitas coisas na minha vida, mas que eu também construí muitas questões, inseguranças e dúvidas sobre a pessoa que eu sou. E uma coisa que eu acho muito legal é que as minhas brincadeiras, elas eram sempre centralizadas em eu sendo, tipo, a personagem principal. Então eu sempre brincava que eu era dona das empresas. Eu sempre brincava que a casinha era minha. Tipo, eu me via muito nesse lugar de protagonista. Então eu sinto que muito movida por essas expectativas lá da Catizinha, eu esperava ansiosamente pelo momento que eu fosse completar os meus 30 anos, porque eu sempre tive essa sensação que os 30 são a idade da mulher de sucesso. E aí, pulando dessa infância bem fantasiosa, que eu vivia muito presa no meu imaginário, tinha dificuldade de me conectar com o real, porque o que eu vivia na minha cabeça era muito mais legal. A gente já vai chegar nos 30 anos e vocês vão entender, tá? Eu tô amarrando tudo aos poucos e eu decidi também não roteirizar esse vídeo. O anterior eu roteirizei e eu senti que eu não falei muita coisa, porque eu tava com medo de falar demais, só que aí eu acho que eu falei de menos. Então, vamos tentar encontrar essa medida juntas. Então, tem muitas coisas que, principalmente quem me acompanha há menos tempo não sabe sobre mim, principalmente que eu passei por um período da minha vida que eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e depressão. E aí eu parei de estudar no ensino médio, literalmente porque eu não tinha condições psíquicas de continuar indo na aula. E aí isso me devolveu um início, um princípio, assim, uma entrada na vida adulta extremamente conturbados. E eu me sentia como eu sei que muitas de vocês se sentem naquela rodinha do hamster que a gente corre, corre e não chega a lugar nenhum. Eu me sentia exatamente assim. Parecia que eu tinha que estar sempre esperando alguma coisa extraordinária da vida acontecer, porque eu tava dando o meu melhor e nada de bom acontecia pra mim e parecia que o meu momento no mundo nunca ia chegar. Então, quando vocês falam sobre isso, eu empatizo, porque eu também já me senti desse jeito. Só que assim como eu empatizo, eu também
também já sei que passa. E aí eu quero mostrar pra vocês que passa, mas é difícil porque eu também entendo que quando a gente tá no meio do olho do furacão, parece que nada tá fazendo sentido. E o que acontece é que vocês sempre me perguntam o que que eu fiz, o que que aconteceu na minha vida pra eu conseguir sair do buraco quando eu abordo esse tipo de assunto. E é muito delicado falar, gente, porque eu vou dizer pra vocês que eu fiz o caminho mais difícil, que foi enfrentar todos os meus traumas. Então eu passei por um processo de terapia que durou 7 anos. Eu parei de ir no ano passado, um pouquinho antes de me mudar, e foi um encerramento muito bonito de ciclo, em que eu consegui realmente ser liberada daquele espaço e, mais do que isso, me liberar pra viver um tempo sem, até me sentir pronta de novo, que é o momento que eu tô vivendo agora, pra começar um novo processo agora do lugar que eu moro. E o que saiu dessa fase que foi muito conturbada da minha vida foi uma adulta com ainda mais vontade de viver. E eu tenho certeza que isso foi a coisa mais legal que eu colhi da pior coisa que aconteceu na minha vida. Tipo, isso foi a coisa mais feliz que eu consegui tirar de toda a merda que eu vivi. Que foi muita. Eu não consigo quantificar, não consigo colocar em palavras, mas aconteceram coisas horríveis. E conforme o tempo foi passando e eu fui me tratando e fui amadurecendo, eu fui vendo que a minha vida tinha acabado de começar. Eu também tinha essas sensações, principalmente ali no início, tipo 20, 24 anos, de que eu tava ficando sem tempo, de que eu não conseguia conquistar nada, que eu nunca ia ganhar dinheiro. Eu também tinha essas sensações. Mas quando eu fiz 25 anos, eu juro pra vocês, parece que eu apertei um botão e as coisas na minha vida começaram a andar. Só que o fato é que não foi um botão que eu apertei. Foi que finalmente eu comecei a colher os frutos de estar investindo tempo e dinheiro em autoconhecimento, que foi o meu processo terapêutico. Porque bem nesse período da minha vida, eu passei por uma experiência na minha vida pessoal que me transformou como ser humano. Foi muito difícil e traumático porque partiu de uma briga, mas me fez ter movimentos que, se essa briga não tivesse acontecido, eu com certeza não teria tido. E aí eu notei uma coisa que eu não sei como eu ainda não tinha notado, mas que hoje ela é muito clara pra mim, porque eu descobri que eu tava sozinha e que isso não é ruim, muito pelo contrário. Quando eu me vejo como um ser que é individual, a minha responsabilidade de me fazer feliz é completamente minha e ninguém, absolutamente mais ninguém nesse mundo tem que se responsabilizar por isso. E isso aconteceu exatamente quando eu fiz 25 anos. Foi ali que eu comecei a construir uma relação com a minha autoestima, que ela deixou de ser sobre minha aparência física, que ela deixou de ser sobre o que eu ofereço pro outro, ela deixou de ser sobre o que os outros pensam sobre mim e passou a ser sobre a relação que eu tinha comigo mesma. E eu comecei a perceber o quanto me relacionar com a minha criança interior tinha a ver com o processo de crescimento constante dessa autoestima e desse amor próprio. Porque eu literalmente comecei a olhar pra mim e me achar foda pra caralho. E isso não vinha de um lugar de ego, isso vinha de um lugar de eu olhar pra mim e pensar que aquela menininha que brincava de ser adulta jamais poderia imaginar que ela seria uma adulta tão legal que ela jamais poderia ter idealizado naquela fase. Era exatamente assim que eu me sentia. E é muito louco dizer isso pra vocês, porque eu acho que eu passei realmente por um processo de encantamento e contemplação pela vida que eu comecei a construir. E também é muito louco pensar que isso veio muito de um lugar, de uma fase muito difícil, em que eu tava literalmente mergulhando no meu pior lado, nas coisas mais horríveis que já aconteceram na minha vida, nos meus piores traumas, nas minhas piores raivas, nos piores pensamentos que eu já tinha tido. Eu tava vivendo esse processo de um lado, ao mesmo tempo que eu descobria um lado de verdade e de potência muito maior do que tudo que eu já tinha conseguido alcançar. E é muito louco falar isso em voz alta, porque eu acho que eu nunca tinha parado pra olhar com tanta clareza. Tipo, vamos analisar essa fase fodida aqui que tu passou e ver o que que tu conseguiu tirar de bom dela? Acho que eu nunca tinha feito isso. Tô fazendo isso falando com uma câmera, o que é muito louco. Meu Deus do céu. Mas eu também acho que compartilhar é sempre legal e sempre pode trazer coisas boas, não só pra vocês, mas eu acho que principalmente pra mim, a maior beneficiada disso aqui que a gente tá construindo com certeza sou eu. Enfim, o que eu tô tentando dizer pra vocês é que a minha clareza e paz em completar 30 anos vem de fases que foram extremamente conturbadas, mas que me fizeram entender que conforme a temporalidade da vida literalmente passa, essa cronologia vai se construindo, melhor a gente pode se tornar pra quem a gente é. E vivendo esse processo de um jeito tão intenso como eu sempre fui, eu fui me conectando cada vez mais com estar me tornando uma pessoa que eu curto muito ser. E quando eu comecei a compartilhar sobre o quanto eu tava achando legal chegar nos 30 anos e receber tantas respostas negativas a essa fase, pra mim, gente, foi um choque. Primeiro porque eu não conheço nenhuma pessoa, literalmente, eu não conheço nenhuma pessoa que era mais legal com 20 do que com 30. Assim como eu não conheço nenhuma pessoa que era mais legal com 30 do que com 40 e assim sucessivamente. Eu também não conseguia entender como, principalmente pra nós mulheres, era viável se prender em uma fase, em uma idade em que a gente é
claramente mais imaturas e fáceis de manipular. Isso do ser fácil de ser manipulada é uma coisa que me pega demais, porque eu era muito boba quando eu tinha 20, quando eu tinha 15, 25 anos. As pessoas me dobravam com muita facilidade, eu cedia aos desejos dos outros com muito mais facilidade do que eu cedia aos meus. E isso é uma coisa que eu não faço hoje, que eu tenho peito, que eu consigo não fazer. Tipo, perto dos 30, parece que me deu um negócio que eu consegui aprender a me posicionar, que eu finalmente comecei a conseguir colocar limite nas pessoas. E mais do que isso, aprender que limite é amor, não é ódio, é amor com a gente, é o amor que a gente tem nas nossas relações, é o amor que a gente tem pelo outro. E eu simplesmente não tinha isso quando eu tinha 20 anos. Eu vou tentar dar um exemplo puxando o assunto trabalho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então quando eu tinha 20 eu já tava no mercado de trabalho há algum tempo. Mas sempre nesses trabalhos, tipo, ganhava, sei lá, menos do que um salário mínimo, era um salário de estagiária. Eu realmente demorei bastante tempo de carreira pra conseguir acessar melhor o dinheiro, mas então nessa fase eu me via muito distante de conquistar as coisas. E isso me impedia até de sonhar, porque eu queria ter as coisas, eu queria acessar as coisas, mas eu sabia que ia me dar tanto trabalho, tanto psíquico quanto financeiro, que não valia a pena ter sonho. Então eu vivia numa superfície muito grande, assim, eu não conseguia me visualizar conquistando coisas, porque eu sabia que pra realidade de onde eu vim, ia ser muito custoso chegar na vida que eu queria ter, então não valia a pena. O que me deixava sempre constantemente apavorada, constantemente procurando oportunidades melhores e às vezes não conseguindo nem crescer naquilo que eu tinha, porque eu ficava sempre visualizando coisas melhores, porque eu tava lá naquela rodinha do hamster que eu comentei com vocês antes. E hoje com 30 eu tô muito longe de ganhar muito dinheiro, muito longe de estar rica, mas eu tenho uma paz que é assim, eu sei trabalhar, e eu sei que eu sei trabalhar, e eu sei que eu sou boa no meu trabalho. Então eu posso sonhar, porque eu sei que eu vou conseguir fazer esse dinheiro. Como? Não sei. Talvez demore 20, 30, 40, 50 anos, sim. Mas eu tenho condições, e eu não tô falando do dinheiro literal, é condição mental de ir em busca das coisas que eu sonho, das coisas que eu acredito. Porque eu já sei que eu sei trabalhar, não é mais uma dúvida. Eu já sei que eu sei fazer as coisas. Agora me basta correr atrás, me aperfeiçoar, respeitar o processo da vida, respeitar o processo das coisas. Mas eu sei que eu sei fazer. E eu não tinha essa calma quando eu tava lá nos 20. Então não me entra muito na cabeça como pode as pessoas preferirem uma fase da nossa vida em que a gente é tão instável na nossa relação com a gente mesma. E é óbvio que essa clareza, ela vem carregada de muitos recortes, que são recortes de classe, recortes de gênero, recorte de realidade mesmo. E o que tá sendo muito fácil pra mim, talvez não seja fácil pra ti nunca, e talvez o que tu tira de letra, eu nunca consiga tirar, porque a gente tem histórias diferentes, a gente tem vidas diferentes, e a gente tá passando por processos diferentes que a gente sim pode encontrar algumas semelhanças no caminho, mas isso não é uma regra, geralmente é uma exceção. Então o que eu acho que faz mais sentido dizer pra vocês é pra vocês não terem tanto medo. Quando eu tava organizando a minha festa de aniversário, que na verdade acabou se tornando, sei lá, 4, 5 comemorações, eu decidi que o tema da festa principal ia ser que a festa tá só começando. Porque começou a me dar uma sensação de finitude quando eu comecei a expor o quanto eu tava feliz em fazer 30. Começou a me dar isso, assim, tipo, as pessoas estavam me tratando como se eu tivesse no fim da vida, mas eu tô literalmente achando que a festa está apenas começando. Porque agora eu tenho uma maturidade que eu não tinha antes, agora eu tenho condições que eu não tinha antes, agora eu tenho clarezas que eu não tinha antes, eu tenho profundidade nas minhas relações que eu não tinha antes. E isso são coisas que a gente só constrói com o tempo. A gente só constrói com o tempo e com disposição, porque não basta ter tempo e não estar disposto. E é por isso que eu fui até agarrando um ranço desse termo de os 30 são os novos 20. Não, gente, eles não são, eles são os 30. E os 30 são os 30, os 20 são os 20, os 40 são os 40 e assim sucessivamente. Não dá pra gente ficar buscando desculpa pra caminhar pra trás. O objetivo da vida é a gente caminhar pra frente, e quanto mais velho a gente fica, mais vida a gente viveu. Não é um processo de fim, é um processo de começo, e nada me tira isso da cabeça. Só que aí também eu vou tentar fazer uma ligação que, sinceramente, eu não sei se ela vai fazer algum sentido. Eu tive uma conversa com duas amigas esse fim de semana em que a gente tava discutindo principalmente sobre comparação e autocobrança. E foi aí que eu tive um insight que mudou um pouco a minha perspectiva de como eu enxergo a minha própria vida. Como eu contextualizei pra vocês, eu vim de uma estrutura e de uma infância, uma adolescência, um início de vida adulta que foram muito complexos. Eu precisei de muitos anos de terapia, inclusive por um tempo eu precisei não só de terapia, mas também de medicação, e aí eu sinto um pouco que isso me construiu uma ideia quase inconsciente de tipo assim, agora que deu tudo errado, tem tudo pra dar certo, porque eu vivo uma vida hoje que quando eu tava lá
brincandinho de ser adulta, eu achei que eu não ia alcançar. Quando eu fazia as minhas brincadeiras lá de criancinha e eu me imaginava, gente, uma coisa que eu adorava brincar era de colocar minha bolsinha embaixo do meu ombro e de literalmente descer do ônibus brincando que eu era uma mulher adulta saindo do trabalho. E aí hoje, quando eu acesso uma vida em que eu literalmente pego um carro, em que eu posso colocar uma música, que a minha música sou eu que tô escolhendo o que eu vou ouvir, e eu posso ir de uma cidade pra outra, trabalhar, dirigindo, sabe? Sendo a dona daquele momento, tipo, a dona da minha própria existência, eu vejo que eu tenho muito mais do que eu achei que eu ia ter lá atrás. E pra mim, isso é uma coisa que não tem preço. Então, quando as pessoas me perguntam qual é o meu maior sonho, quando eu vou achar que eu cheguei lá, eu já acho que eu cheguei lá. Os meus maiores sonhos eu já realizei. Eu tenho uma vida que eu gosto. Só que pra isso acontecer, eu tive que viver coisas que foram muito difíceis, que talvez vocês não precisaram passar lá na infância, lá na adolescência. E aí vocês estão enfrentando esses demônios, digamos assim, agora. Só que eu já enfrentei eles lá atrás. E talvez tenham pessoas que vão enfrentar lá com 50, 60 anos. Assim como existem pessoas que enfrentaram muito antes do que eu. E é por isso que eu digo que cada processo é muito individual. E na vida eu acho que a gente pode ter tudo, menos medo de conquistar as coisas que a gente acha que a gente merece. Então assim, amigas, não tenham medo de fazer 30 anos, não tenham medo de fazer nenhuma idade, não tenham medo de envelhecer. A sociedade faz nós mulheres acreditarmos que quanto mais idade a gente tem, mais feia e capenga e sem graça a gente fica, sendo que é o extremo oposto disso. A gente vai ficando mais confiantes, mais inteligentes, mais bem posicionadas, e os homens e a sociedade inteira odeia que a gente ocupe os lugares que a gente sabe que a gente merece. E eu acho que é muito por conta disso que eu achei tão legal chegar nos 30. Porque finalmente eu me sinto capaz de viver a vida que eu sonhei que eu pudesse construir, mas que ao mesmo tempo eu também não sabia que eu era capaz. Não acreditem que vocês vão ficar mais feias. Gente, eu recebi mensagem de seguidora me perguntando se eu sentia alguma diferença na minha aparência física. E eu respondi, sim, eu me sinto muito mais bonita agora. Eu respeito muito mais o meu corpo agora. Eu respeito muito mais a minha saúde. Eu respeito muito mais os meus limites. E isso são coisas que a gente só constrói com tempo, ou seja, ficando mais velhas. E sim, é fato que os dilemas da vida adulta carregam mais responsabilidade. Às vezes eles carregam até mais culpas, mais coisas que a gente não pode controlar. Porque sim, a gente é donas da nossa própria vida e a gente precisa resolver coisas que ninguém nos preparou pra resolver. Só que entender o tamanho da libertação de tu ser dona da tua própria história é uma coisa que eu espero que todas vocês consigam sentir. Eu tô curtindo muito viver isso. E eu tenho certeza que quando eu estiver fazendo 40 anos, eu vou querer comemorar ainda mais. E quando eu fizer 50, eu vou dar uma festa que vocês não estão entendendo, porque eu acho que é um marco incrível na vida de uma mulher. Tu viveu fucking 50 anos, pensa quanta história foda tu tem pra contar. Pensa quanta experiência, pensa quanta coisa tu viveu. Essa semana tá viralizando um áudio no TikTok e no Instagram que fala um pouco sobre isso, que a gente vive com pressa, que a gente vive falando que a gente tá sem tempo, fazendo 450 mil coisas, e a gente esquece que essa pressa vem de uma vida que é a nossa vida. E que a gente tá fazendo com que tudo aconteça com muita velocidade, só que o que tá passando é a nossa vida, e quanto mais rápido passa, mais rápido a gente chega perto da morte. E é muito ruim e difícil falar isso em voz alta, porque é um fato que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar, porque eu curto muito viver. Mas eu acho que é um tópico que a gente precisa tratar. Porque quando a gente não aprende a aproveitar as fases que a gente tá vivendo e fica se prendendo ao que a gente já viveu, ou que a gente queria viver e não conseguiu viver, é aí que realmente a gente tá se apressando pra finitude. Não é quando a gente faz 30 anos, não é quando a gente assopra uma vela que acontece algo mágico. Não, gente, isso tá no nosso dia a dia. Tipo, é óbvio que eu tenho meus medos, é óbvio que eu tenho as minhas inseguranças, é óbvio que eu quero mudar coisas, que eu quero conquistar coisas na minha vida, é óbvio que eu não acho que tá tudo perfeito. Não é isso. Eu também não quero que esse vídeo tenha esse tom. Mas eu quero que vocês entendam que a graça das coisas, da vida, pelo menos pra mim, na minha opinião, tá no caminho. Que vocês não vão chegar um dia, em algum momento, e vocês vão ganhar um troféu que vai estar escrito assim, chegou lá. Não existe isso. Não tem como isso acontecer, sabe? Essa corrida não leva a gente a lugar nenhum. E ficar com medo de avançar, de ir mais longe, porque eu acho que vem, sabe? Quando eu vejo as pessoas com medo, assim, de ir avançando na idade, eu percebo que tem um rolê, assim, quase inconsciente, ou não, ou bem inconsciente, de que é medo de ir mais longe, de que é medo de se conectar com as coisas que podem vir, sabe? Junto disso, assim, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E eu acho que eu consigo viver esse momento da minha vida com leveza porque eu não tenho mais medo de me conectar com o que vem. Muito pelo contrário, eu troquei esse medo por uma curiosidade, por um interesse. E eu acho que isso
é legal, é positivo, sabe? E no final das contas eu digo e repito, os 30 não são os novos 20, porque os 30 são muito mais legais. E literalmente nenhuma mulher que eu conversei sobre isso não me confirmou essa teoria de que elas estão melhores, de que elas se sentem mais felizes, de que elas se sentem mais completas, de que elas conquistaram coisas mais legais agora do que quando elas eram mais jovens. Eu acho que cada fase tem a sua magia. Eu vivi os meus 20, os meus 10, os meus 15 com intensidade, assim como eu vivo os 30, mas com maturidade. Confesso que é uma novidade pra mim. E pra trazer um pouco de leveza e finalizar esse vídeo, a gente vai pra caixinha de sempre de o que Caty Barros faria. Dessa vez o nosso tema foi dilemas da vida adulta e eu vou selecionar algumas coisas que vocês mandaram. Lá no Instagram, se tu não me segue, vai lá me seguir, porque eu posto stories e conteúdo no feed literalmente todos os dias, no TikTok também, e essas caixinhas sempre rolam por lá. E pra quem não sabe, caiu aqui de paraquedas o que Caty Barros faria, uma caixinha de perguntas que eu sempre abro pra dar uns pitacos e uns conselhos ruins na vida de vocês. O nosso tema dessa vez foi dilemas da vida adulta. Eu tô aqui com o meu computador pra ler as perguntas que vocês me mandaram. E eu vou começar com uma pedrada, tá? O que Caty Barros faria se tivesse envolvida com um cara 7 anos mais novo? Eu tenho 31 e ele tem 24. E amiga, eu vou te dizer que eu não vejo problema nenhum em sair com um cara mais novo e nem com um cara mais velho, desde que ele não seja um babaca. Eu acho que a gente sempre tem que partir do princípio da maneira que a gente se sente com aquela pessoa e não na diferença nem de idade, nem qualquer outra diferença que possa aparecer. Tem coisas na vida e nas relações que a gente resolve, a gente conversa e a gente conserta. Relações, principalmente pra mim, definitivamente não são uma coisa descartável. Tem ajustes e a gente ajusta e pensa sempre no longo prazo. Então, se ele é uma pessoa que tá te fazendo bem, que tá sendo um relacionamento legal, se ele te respeita, se ele te trata como tu considera que tu merece, amiga, se joga. Eu tenho várias amigas que estão no rolê de sair com um novinho e estão curtindo muito. Agora tem um que Caty Barros faria aqui que parece uma pergunta muito prática, mas eu quero usar ela pra pensar pensamentos aqui com vocês, que ela é assim, ó. Onde compraria quadros? Essa pergunta poderia ser extremamente inofensiva, mas não para mim, uma diva pisciana que gosta de pensar. Eu não quero que vocês me entendam mal, mas pra comprar bons quadros, a gente só precisa fazer uma coisa, que é viver uma boa vida. Largar um pouco o computador, largar um pouco o celular e ir viver uma boa vida com pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira, fazendo coisas que a gente gosta. Eu costumo dizer que arte em casa e arte na vida a gente só constrói vivendo. Eu não posso te indicar um site tipo compre quadros aqui, porque eu acho que arte tem que fazer a gente sentir alguma coisa. Então deixa eu dar o exemplo aqui do cenário que eu tô gravando. Esse quadro aqui, ó, aqui em cima é o meu convite de casamento. Foi um grande amigo do Matheus que fez o design desses convites de casamento. Aquele quadro do lado de lá foi uma arte que a gente ganhou dos nossos melhores amigos de presente de casamento. E embaixo foi um jornal que a gente mandou enquadrar. Vocês entendem que são artes que vieram de uma vida que a gente tá curtindo muito viver? Eu não abri um site e escolhi uma arte. Eu não fui em uma loja, que eu vou dar o nome pra vocês, e escolhi essas artes. Elas vieram de coisas que aconteceram na nossa vida. E aqui, a mesma coisa. Esse quadro aqui de cima, eu e o Matheus ganhamos da mãe de uma das minhas melhores amigas. Quando ela soube que a gente tava se mudando, ela quis nos presentear. E ela, isso daqui não dá pra ver muito bem porque pega um pouco de aqui da câmera, mas são portas. E a mãe da Marte, essa minha amiga, ela pinta portas na carreira inteira dela. Ela é arquiteta, é uma artista incrível. E ela quis nos presentear com um quadro dela. Eu nunca acharia isso daqui num site nem numa loja. Ou se eu achasse, não ia ter essa carga sentimental que tem por eu ter ganho da mãe da minha melhor amiga. Esse preto e branco aqui de baixo, eu ganhei de uma seguidora. É uma arte de uma seguidora. Enfim, cada coisa aqui na minha casa tem uma história. Óbvio que tem coisas que são complementares. Nós compramos de uma maneira mais comercial, mas isso sempre partiu de uma sensação que a gente queria sentir. Eu quero muito fazer um vídeo fazendo um tour pelas artes que eu tenho aqui na minha casa e contando pra vocês mais a história de cada uma delas, porque acho que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Mas mesmo as artes que a gente comprou querendo complementar algum espaço, elas vieram muito desse lugar, de uma sensação ou de fatos e coisas que a gente estava vivendo naquele momento. Então o melhor conselho pra quem quer colocar quadro em casa é buscar artes que te façam sentir alguma coisa. E não é só sobre gosto pessoal. Tipo, eu tenho artes na minha casa que quando eu olho isoladamente eu não amo, mas ela significa alguma coisa que eu amo. E eu acho que é isso que mais importa, eu acho que é isso que traz e monta realmente composições que são muito legais e muito interessantes. Gente, eu podia ter só indicado algum artista,
Mas não seria eu, não seria eu pensando pensamentos. Próxima é: o que Caty Barros faria com a dificuldade de crescer nas redes? Fazer e parecer que nunca dá certo. O que faria? Gente, esse tópico redes sociais é um tópico muito delicado. Eu percebo o quanto tem pessoas que estão tentando e estão passando por um processo de frustração. E eu vou dizer pra vocês que assim, ó, é muito duro, porque é muito injusto. Pra algumas pessoas realmente não dá certo. Mas uma coisa que eu sinto que me ajudou é que quando eu tava na fase de começar, eu fiquei completamente obcecada. E eu juro pra vocês, mas eu fui uma pessoa que começou a fazer um trabalho online e eu não me comparava com ninguém, porque eu tava tão obcecada pelo meu próprio processo que eu não olhava o que as pessoas estavam postando, eu não olhava o que as pessoas estavam fazendo, eu tava só focada no que eu podia fazer, em como eu podia entregar mais, e eu sinto que isso me ajudou muito. Então eu acho que uma coisa que tu pode fazer é analisar a tua situação e avaliar se tu realmente tá fazendo tudo que tu pode, se tu tá tendo frequência, se tu tá em mais de uma rede social, se teu conteúdo tá sendo relevante pras pessoas que te acompanham, se tu tá produzindo um bom conteúdo. E se a tua resposta for sim pra todas essas perguntas, continua fazendo, tem que ter paciência. Eu tenho muito a sensação que o que difere uma pessoa que começou a, sei lá, ganhar dinheiro com as redes sociais de uma pessoa que não começou, é que uma pessoa em algum momento desistiu e a outra continuou tentando. Então sim, é um meio que é um pouco injusto em muitos pontos, mas que a gente tem que ficar meio nesse lugar de tipo, eu vou fazer isso rolar. E agora tem outra que é assim: sou completamente apaixonada por moda, mas penso toda semana em desistir da carreira. Gente, não é fácil pra quem escolhe os caminhos da arte, da comunicação. Eu sei que é um mercado muito instável, que na maioria das vezes a gente não ganha muito dinheiro, eu entendo isso. E aí eu acho que a gente pode levantar 2 pontos. O primeiro é que, assim, às vezes o que tu ama não vai ser o que vai te dar dinheiro, não vai ser o que vai te trazer uma carreira de sucesso, vai ser um hobby. E hoje eu li uma frase muito boa que é muito real, que às vezes ganhar um cabo de guerra é tu soltar a corda. E eu acho que às vezes a gente tem que ter essa consciência. E aí tem outro ponto que eu aprendi com o Matheus, meu marido, que também é publicitário, e me deu um conselho que mudou a minha percepção da minha carreira. E parece muito simples. Um dia ele me disse assim: tu precisa aceitar a natureza daquilo que tu escolheu pra ti. No momento que a gente aceita a realidade de onde a gente tá inserido, tipo assim, ó, eu sei que é difícil, eu sei que vai demorar, eu sei que eu vou ter que me esforçar mais do que muitas outras pessoas, eu sei que eu tô muito distante daquilo que eu quero alcançar. Quando tu aceita essa realidade, fica mais fácil encontrar um jeito de chegar onde tu quer chegar. E quando eu entendi isso, pra mim as coisas ficaram melhores. E aí tem um ponto bônus também, que, gente, pensar em desistir, eu acho que todo mundo pensa em algum momento. Então não se sinta um ET por conta disso. Às vezes tu só pensou em desistir, dorme que passa, tá? Dorme que passa. Pra muita coisa na vida eu penso nisso, ó, dorme que passa, amanhã é um novo dia. Incerteza sobre um relacionamento e sentimento de perdida com o futuro. Se a gente parar pra analisar bem friamente, assim, todo mundo tá meio perdido e todo mundo tem suas incertezas em todo e qualquer tipo de relacionamento. Eu acho que uma das coisas que ia fazer a nossa vida ser muito melhor é parar de demonizar a gente não ter certeza sobre as coisas. Gente, eu não sei se tem alguma coisa na minha vida que eu tenho plena e completa certeza. Eu realmente não sei, eu acho que não. Porque se parar pra pensar, tudo o que acontece na nossa vida nos abre tantas cartelas de tantas possibilidades que é enlouquecedor. Então não dá pra ter certeza sobre tudo. E não dá pra esperar que essa certeza um dia apareça. Quando eu penso principalmente em relações de longo prazo, seja com um cônjuge, seja com pessoas da tua família, seja com amizades, eu acho que é completamente normal a gente ter dúvidas. E o que vai ditar, o que vai acontecer a partir disso é a maneira que tu vai conduzir. É o processo do todo e não é essa sensação específica, sabe? Eu acho que esses momentos são sempre importantes pra gente se recolher um pouquinho internamente e refletir sobre as coisas, mas refletir sem esperar uma resposta pronta e prática. Refletir se abrindo pra tudo que pode se abrir ainda mais a partir daquilo que tu vai refletir. Meu Deus, isso pareceu uma grande de uma loucura. E aí tem um que é assim, ó: o que Caty Barros faria com relação a amizades tóxicas? Help. Eu desenvolvi uma coisa com a maturidade que ela é maravilhosa. Eu não tenho mais medo de tirar pessoas que são tóxicas da minha vida. Gente, esse exercício é uma libertação. Se tá sendo tóxico pra mim, eu salto fora. E na maioria das vezes em que isso aconteceu, eu precisei me retirar de alguma relação que não estava me fazendo bem. Eu não senti nenhuma falta dessa relação, o que me comprovou que eu fiz a escolha certa. Eu acho que a gente precisa parar de ter medo de sair de lugares que não nos cabem e não nos fazem bem. Pode ter sido bom, pode ter sido legal por um tempo, mas às vezes deixa de ser e a gente tem que estar livre pra sair quando a gente quiser. Mas fora isso, eu também acredito que muitas coisas na vida podem e devem ser ajustadas, então sempre cabe conversar e avaliar se é de sair mesmo batendo porta ou se dá pra resolver entre amigos com uma conversa ali, ó, muito madura e de adultos. O que Caty
bairros faria se faltasse isso aqui pra largar o CLT que tá fazendo mal, mas ainda assim sente muito medo? Absolutamente nenhum movimento de mudança de vida que eu tive, eu não senti medo. Gente, o medo é normal, o medo é uma coisa inerente do ser humano. Vocês vão ter medo porque o medo é movimento, o medo nos movimenta. Então não dá pra ter medo do medo. O medo é uma coisa que a gente enfrenta, o medo é uma coisa que dá e passa. Tu pode sentir medo, é normal, mas não deixa que as tuas decisões sejam movidas pelo medo. Tipo, não deixa de fazer as coisas pelo medo. Deixa de fazer as coisas porque elas não fazem sentido pra ti, porque tu pensou mais friamente e viu que não era bem aquilo, mas não porque tu tava com medo. Geralmente esse medo tá muito relacionado com medo de dar certo, medo de tu realmente conseguir alcançar coisas que tu nunca imaginou. O primeiro Pensando Pensamentos foi sobre isso, acho que vale dar uma assistida. E aí, por último, temos uma que é assim, queria que você falasse como é ter a vida dos 30 e a cabeça de 30 anos. Eu vou finalizar com essa porque eu acho que esse episódio inteiro foi respondendo essa pergunta. De novo, gente, eu não quero que vocês pensem, olhando esse vídeo, que eu sou otimista demais ou que eu não tenho meus próprios demônios pra lidar, porque eu tenho meus problemas, eu tenho meus BOs, eu tenho meus medos, eu tenho as minhas inseguranças, minhas dificuldades comigo mesma, coisas em mim que eu sinto que eu preciso melhorar. Eu tenho tudo isso que todo mundo tem. Mas na soma total de tudo isso que eu falei pra vocês, é muito mais legal ser madura, é muito mais legal ser independente, é muito mais legal ter 30 anos. Podem ficar bem tranquilas. É muito mais legal. Se tu estiver próxima dessa idade, ou se tu for bem mais novinha e tá aí apavorada que um dia tu vai fazer 30 anos, assista esse vídeo, salva ele e daqui 10, 15, sei lá quanto tempo, um ano, tu reassiste e tu me conta como tu tá se sentindo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir olhar pra coisas boas. Eu tenho certeza, porque se a gente olhar atentamente, a gente sempre vai encontrar o copo meio cheio, e eu acredito muito nisso. Enfim, amigas, eu falei mais que o véio da cobra. Como eu não roteirizei esse vídeo, eu não tenho a mínima ideia do que vai sair disso daqui. Inclusive, isso me dá um pouco de medo. Olha aí, ó, eu expondo meus medos pra vocês. Eu sempre tenho medo que ninguém assista. Eu sempre tenho medo que vocês me achem uma louca. Eu sempre tenho medo que vocês achem que eu viajo demais ou que eu tenha me exposto demais. E olha só, eu tenho muitos medos, mas mesmo assim eu venho aqui e eu posto. E a vida é sobre isso, gente. Enfim, me contem o que vocês acharam desse episódio aqui nos comentários e assuntos que vocês querem ver nos próximos Pensando Pensamentos. Um beijo e até o próximo!